Olá, meus irmãos, eu lhes convido a nós lermos Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 16. Gênesis 4:16, nós vamos ler a Sagrada Escritura nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, este foi pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nos perdoe os pecados, as faltas. E pedimos, fale conosco, nos dirija neste estudo, nos ilumine, nos faça entender a Tua Palavra, ao mesmo tempo que apliques a Tua Palavra ao nosso coração, Senhor. E em nome de Jesus, nos encha da verdade. Nos faça, Senhor, bênção para os nossos próximos, para esta nação, e que glorifiquemos o Teu nome em Jesus, Senhor. E abençoe não só este estudo, mas toda esta série, em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero fazer esse segundo estudo com vocês, continuando então a nossa série sobre a igreja e a nação. Nosso propósito é falarmos sobre a influência benéfica que a igreja deve exercer sobre as nações. Como eu disse a vocês ontem, a igreja é internacional, ela está em todo o mundo, ela não está restrita a uma nação, mas dentro da providência divina, ela, no sentido local, ela está exatamente ali, vivendo, habitando, então, em uma cidade, em um país, e portanto ali na providência divina tem um chamado, não é, para exercer uma influência benéfica sobre toda aquela cidade, aquele país, aquela cultura e assim por diante. Eu estou trazendo esse estudo, irmãos, exatamente para mostrar, em primeiro lugar, né, antes até de dizer o que eu ia falar agora, mostrar a natureza disso, como é que essas coisas acontecem, não é? E em segundo lugar também, irmãos, porque eu sinto que isso é uma necessidade, dado o momento que nós estamos passando agora. Eu creio que para um observador à luz das Escrituras, chegará um diagnóstico, irmãos, em que, infelizmente, as igrejas evangélicas, de uma maneira geral, e mesmo o movimento mais, vamos dizer assim, mais particularizado ali, das igrejas históricas e até igrejas reformadas, infelizmente não reagiram muito bem diante desse momento que nós estamos passando da pandemia. E o que nós observamos, meus irmãos, eu dei um exemplo ontem de que você realmente conhece uma estrutura quando essa estrutura de um prédio, por exemplo, ela é solicitada debaixo então de uma carga, um móvel também podemos ilustrar, ele realmente você vai dizer que ele realmente suporta um determinado peso quando ali se coloca sobre ele aquele peso, aquela carga. Então, é exatamente nas aflições que nós descobrimos se a coisa realmente está bem. E eu creio que esta pandemia, irmãos, que na verdade está envolvida numa crise tríplice, a pandemia envolve uma crise sanitária, mas nós estamos também vivendo aí uma crise econômica, a consequência da pandemia, e política, não é? Nós
debaixo dessa carga pesada, dessa crise tríplice, nós podemos dizer, irmãos, e podemos constatar, eu creio biblicamente, que infelizmente as igrejas de uma maneira geral, os cristãos de uma maneira geral no nosso país não reagiram bem. Nós observamos a idolatria política, populismo e uma inocência, foi isso que eu quis dizer ontem, procurei dizer ontem, uma inocência muito impressionante, exatamente envolvendo e influenciada por essa idolatria política, por esse populismo, porque essas coisas vão fazendo com que as pessoas percam o discernimento, se entreguem a um ídolo e comecem realmente a perder o senso de justiça e de clareza, né, a respeito do que está acontecendo, se tornando, portanto, inocentes no sentido de ingênuas, né, daquela ingenuidade, daquilo que Apocalipse, aliás, Provérbio, por exemplo, vai falar do homem simples, do homem que não consegue discernir entre uma coisa e outra, né? E infelizmente foi o que nós observamos, irmãos. Eu disse para vocês que o nosso estudo iria então abordar essas questões, observar, irmãos, dentro de um propósito ali, analisar a questão numa visão familiar, né, olhando ali para a influência da igreja na nação, olhando para o aspecto familiar, eclesiológico, cultural, político e assim por diante. Tentaremos, com a graça de Deus, aí abordar essas questões, meus irmãos. Ontem eu falei para vocês que esse benefício da igreja, e nós estamos então procurando mostrar a natureza do benefício que a igreja opera em uma nação, ele está baseado totalmente na palavra de Deus, que opera duas coisas pelo menos na vida da igreja, na vida dos cristãos, na mente dos cristãos, dá-lhes então uma cosmovisão, na verdade, não é uma maneira como os cristãos enxergam o mundo, de uma maneira bíblica, uma maneira realista, de uma maneira de acordo com a palavra de Deus, e envolve então esse discernimento, essa compreensão da realidade, não é? E também de como agir diante dessa realidade de forma correta, evidentemente também pela palavra, ou seja, tanto a palavra dá o discernimento, dá a cosmovisão, dá a visão de mundo, mostra a realidade realmente do que acontece, como também ela dá ali o direcionamento para se agir sábio, de acordo com a realidade, orientado por Deus, diante então daquela situação, da realidade que se apresenta, não é? Eu li com vocês ontem Josué capítulo 1, principalmente ali do primeiro versículo ao versículo 8, onde nós observamos, irmãos, que isso aconteceu exatamente com Josué. Ali envolve também uma questão nacional. Nós temos um povo, nós temos uma nação que está ali, a nação do Senhor, do povo da aliança, que Deus está ali cumprindo o seu propósito, a sua aliança, introduzindo o povo na terra prometida. Nós temos também nações ali envolvidas, e na verdade nós temos duas coisas ali, Deus operando, tanto cumprindo a sua promessa, levando o povo para a terra que ele havia prometido, Abraão, a Isaac, a Jacó, ali na aliança que o Senhor fez com os patriarcas, mas também, em segundo lugar, aquele Josué e a nação estava com uma mão irada de Deus contra aquelas outras nações, pesando sobre eles, destruindo-os e assim por diante. Ali Deus estava usando também Israel para colocar ali, para implementar ali o seu juízo, a sua ira, destruindo então aquelas pessoas, aquelas nações, como manifestação da ira divina. E Josué tinha todo esse discernimento, tinha toda essa compreensão. Da onde ele teve essa compreensão? De Deus, da sua palavra. E ele deveria, conforme diz capítulo 1, verso 8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Observe então que Josué deveria seguir ali os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, para que ele então fosse bem-sucedido naquela missão. Daí, meus irmãos, nós tiramos esses dois princípios, que para que a igreja cumpra a sua missão benéfica sobre o país, sobre a sociedade, esse eu dei para vocês o exemplo, envolve ali um povo, envolve nações, que está em Josué, mas esse princípio vai aparecer por todas as escrituras. É preciso acontecer essas duas coisas. Primeiro, é preciso ter um discernimento da realidade nacional, do que acontece nas nações, do que acontece, na verdade, na humanidade inteira. É preciso que isso esteja muito claro. E, em segundo lugar,
é preciso então, tendo esse discernimento, agir também de acordo com a realidade que está na palavra de Deus. Então a palavra de Deus me dá a realidade, a clareza sobre o que realmente acontece nas nações, e em segundo lugar também me orienta sobre como eu devo agir, e é somente assim que a igreja de Deus realmente vai ser beneficiada. Eu acredito, irmãos, piamente, e com tristeza eu digo, que infelizmente, o que se apresenta em termos de igreja evangélica no Brasil, e infelizmente até de maneira surpreendente, em termos de igreja histórica até reformada, é de que não houve nem uma coisa nem outra neste momento, nem discernimento do que realmente, como devemos enxergar toda essa situação, e também não houve, infelizmente, uma prática realmente, uma aplicação realmente da doutrina. O meu interesse, irmãos, eu digo isso com amor, com sincero amor e preocupação, é levar, irmãos, à reflexão, a pensarem sobre esses assuntos, a refletirem seriamente sobre esses assuntos. E a minha oração é que Deus nos dê graça, irmãos, e nos ilumine, né? Pela graça de Deus, a nós realmente trazermos subsídios corretivos desse problema, procurando então levar, irmãos, à reflexão. Digo com sinceridade, faço isso com amor e com desejo de que os irmãos possam pensar e refletir e aplicar isso às suas vidas. Falo, irmãos, a todos que me ouvem nesse momento assim. Então, meus irmãos, hoje nós vamos avançar um pouco mais no nosso assunto, e aí nós vamos começar a entrar na questão desse discernimento, mais propriamente desse discernimento, do qual eu citei ontem, a necessidade realmente da igreja ter. E hoje eu quero apresentar realmente essa questão mais da realidade do que acontece nas nações e o que a Bíblia mostra, o conteúdo das Escrituras aponta e mostra o que ocorre geralmente nas nações em termos humanos, em termos de os homens serem deixados à sua vontade. Da queda então para cá, e assim será até a volta de nosso Senhor, quando Ele vem implantar o seu reino, o que acontece com os homens, sendo eles deixados ao seu próprio coração, à sua própria vontade, ao seu próprio desejo. Então, o que acontece numa nação quando isso ocorre? O que acontece com a política nacional? O que acontece com a cultura daquela nação? O que acontece com o culto naquela nação? O que acontece com as famílias daquela nação? Essas coisas que eu disse para vocês que eu gostaria de abordar, né, a questão familiar, eclesiológica, cultural e também política, irmãos. Essas coisas, elas estão entrelaçadas. A cultura de uma nação, né, a política está entrelaçada com a questão do culto, a questão religiosa e a questão familiar. Então essas coisas estão entrelaçadas. E o que acontece então é que o que ocorre está envolvendo ali o que ocorre primeiro nas famílias e também em relação aos cultos e a questão eclesiológica, ou seja, se ali realmente ocorre uma igreja verdadeira ou se não, uma igreja falsa, e que tipo de culto ali vai acontecer e vai ocorrer, e consequentemente aquilo vai ter uma influência cultural. Aquilo vai ter uma influência sobre o que as pessoas creem, como as pessoas vivem, enfim, toda a prática da vida das pessoas. E isso vai envolver, evidentemente, a questão governamental política. Essas coisas estão absolutamente entrelaçadas, absolutamente influenciando umas às outras. Não são setores, vamos dizer assim, que não se influenciam, mas estão todos envolvidos numa nação, na cultura de uma nação, enfim, irmãos. Então, quando nós olhamos para o nosso país, nós podemos fazer uma radiografia dessas coisas também e aplicar isso a qualquer nação. Mas o que a palavra de Deus vai mostrar é, de fato, o que ocorre. A Bíblia não nos deixa iludir, aliás, enganados ou sem subsídios para que nós possamos, não nos deixa sem luz, né, para fazermos realmente uma análise dessa situação. Muito ao contrário, ela nos mostra a verdade sobre este assunto. O que a Bíblia ensina, enfim? Eu li com vocês, minha questão é, o que a Bíblia ensina que ocorre normalmente numa nação quando os homens são deixados ao seu próprio coração, à sua própria vontade? Eu li com vocês esse trecho de Caim,
Porque Caim, ele é assim, um exemplo clássico disso. É a primeira vez que na Bíblia se fala em cidade. Ele edificou uma cidade. E nessa cidade, meus irmãos, não se ouve em nenhum momento sobre Deus. Esta família de Caim é uma família que não adora a Deus, não buscam a Deus, você não ouve falar aqui em Deus. Eles não cultuam o Senhor. Ou seja, eles vivem como se Deus não existisse, eles constroem um mundinho deles e eles vivem como se Deus não existisse. E põem Deus de escanteio, põem Deus para fora, como se isso fosse possível, né? E eles têm os seus talentos. Eu já disse em outras oportunidades, irmãos, nós observamos aqui que há os que habitam em tendas e tengados, ou seja, uma espécie ali de fazenda. Há, o versículo 20, há os que tocam harpa, músicos, versículo 21. Há o que trabalha em obra de cobre e ferro. Observamos o versículo 22, ou seja, há talentos, mas em nenhum momento essas pessoas, elas louvam a Deus. Não. Elas vivem como se Deus não existisse, como se elas fossem autônomas, como se elas pudessem viver de acordo com seu próprio coração, por sua própria força, tendo talentos quase como que se eles tivessem dado a elas próprias esses talentos, elas produziram isso de si mesmas, ou seja, Deus não é citado. Evidentemente que se adora outras coisas, se idolatra outras coisas, se cria ídolos. E a outra característica dessa família, irmãos, é a crescente maldade, é a crescente perversidade. A consciência moral, a consciência então de Deus vai se perdendo, mas também junto a essa, como naturalmente sempre acontece, vai se perdendo também a consciência a respeito do valor do próximo. Então você observa que as coisas vão piorando. Eu também já citei isso em algumas outras oportunidades, no sentido em que quando Caim mata o seu irmão Abel, ele diz, não é? Ele ainda tenta se esquivar diante de Deus, mas o descendente dele, que é este homem perverso chamado Lameque, ele canta, ele faz como que uma poesia sobre os assassinatos que ele cometeu, ele se orgulha disso. A palavra de Deus diz no versículo 24, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Ou seja, ele diz no final do versículo 23, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Ele não tem nenhuma vergonha dessas coisas, muito ao contrário, ele as propala, ele as anuncia, esses assassinatos, essas mortes, essas maldades, essas perversidades. Então é um homem que se torna pior que Caim. Então, na medida que aqueles homens se afastam de Deus, se tornam autônomos e vivem como se Deus não existisse, confiando nas suas próprias forças, eles também vão se tornando perversos, eles também vão se tornando egoístas, maldosos, eles também vão imprimindo nos outros a sua perversidade, a sua maldade, e ali o forte, o valentão, ele pisa, ele maltrata, ele destrói o mais frágil, e assim as coisas têm acontecido, né? Meus irmãos, nós temos observado exatamente isso em todas as culturas, esse tipo de perversidade, de maldade, esse tipo de padrão cultural. E veja, observe que aqui está envolvendo uma família, nós temos a família de Caim, que então produz uma idolatria, um culto idólatra ou uma falsa igreja, e consequentemente uma cultura debaixo dessa perversidade toda, né, dessa visão autônoma da vida e dessa idolatria, os usos, os costumes, as práticas, o pensamento, a cosmovisão, tudo isso vai sendo influenciado por essa falta de Deus e esses ídolos que vão sendo criados, e isso vai levando a uma diminuição e a uma destruição da consciência moral, de maneira que atos cada vez mais perversos vão se tornando normais naquela cultura e naquela sociedade. E assim, isso envolve então que tanto a nação como os governos, as autoridades vão perdendo essa consciência moral. Então nós observamos aqui que os poderosos, aqui Lameque era um homem valentão, né? Os poderosos, eles vão então se tornando perversos.
É isso, irmãos, que vai acontecer normalmente nas culturas. Ora, isso está por todas as Escrituras. Isso começa na queda, isso está enraizado na queda, está enraizado no coração dos homens, ou seja, os homens eles são assim. Os homens eles são assim. Então o que eu quero dizer para os irmãos hoje é que sem Deus, sem que Deus atue na sua graça, é isso que vai acontecer naturalmente, sem dúvida. Porque a maldade e a perversidade dos homens vai aflorando isso. Você vê isso em Gênesis 3. Então Adão e Eva, eles pecaram contra Deus querendo autonomia. Qual foi a grande tentação para Eva? Sereis como Deus. Viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. Tomou e comeu e deu ao seu marido e ele comeu com ela. Então autonomia, então aquilo, eu não quero Deus, eu não quero que Deus mande em mim, eu quero governar a minha vida. Eu quero governar os meus passos. Então, autonomia, um culto idólatra, e tudo isso ali no ambiente familiar. O próximo passo foi a guerra entre eles, né? Adão acusando Eva, e a partir dali, logo em seguida no capítulo 4, o primeiro assassinato naquele ambiente familiar. Então, a perversidade daquele que pelo engano ou pela força física ele consegue destruir o outro, trair o outro. Essa perversidade então vai se manifestar desde a primeira família, desde a queda. O homem caiu, o coração dele foi mudado para pior, evidentemente, e ele se tornou autônomo. A família dele foi afetada, o culto dele se tornou idólatra e ele se torna cada vez, ele se afasta de Deus, ele não quer saber de Deus e ele se torna cada vez mais perverso, cada vez mais maldoso com relação ao seu próximo. Quando nós estudamos Gênesis, nós vamos ver o mesmo padrão, as coisas vão piorando a tal ponto, meus irmãos, que nós temos aqui uma família pecadora, que é essa família de Caim, mas nós temos uma família piedosa, que é a família de Sete, no capítulo 5, mas nós temos, irmãos, ali no capítulo 6, a mistura das famílias, ou seja, as coisas vão piorando e a maldade vai se multiplicando. A palavra de Deus diz aqui que no capítulo 1, verso 1, diz no versículo 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. No versículo 5 diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de os haver feito sobre a terra, pesou-lhe o seu coração. Então, irmãos, a maldade foi se multiplicando, se multiplicou sobre a terra. É isso que acontece quando os homens são deixados ao seu próprio coração, a maldade se multiplica. Os homens de si mesmos, irmãos, eles não conseguem produzir nada além de idolatria, autonomia, ofensa a Deus, cultos falsos e perversidade, e governos e culturas perversas. Entende? Eu queria que você guardasse muito bem isso. O homem por si só, é isso que ele opera, é isso que acontece nele. Tudo que ele produz é autonomia, idolatria, famílias idólatras, cultos falsos, uma cultura cada vez mais perversa, um governo e uma cultura cada vez mais perversa. A perversidade vai crescendo e vai se multiplicando. E um dia a ira de Deus cai sobre as nações, como tem acontecido por toda a história. A ira cai sobre as nações. Esse é o padrão bíblico. E as nações são destruídas. Como aconteceu em Josué capítulo 1, são nações ímpias sendo destruídas. Vocês querem ver isso? Leiam comigo agora Levítico capítulo 18 e vejam o que Deus diz daquelas nações, o ponto que elas chegaram. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. A palavra de Deus diz, meus irmãos, aqui no versículo, aqui são recomendações, leis que o Senhor dá ao seu povo para que eles sejam diferentes daquelas outras nações. Levítico capítulo 18, o Senhor diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus. Observe o que ele diz agora, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Observe que ele diz,
Essas nações são ímpias, essas nações são contra mim, não me adoram e praticam coisas imundas e sujas. Ele vai falar aqui que eles deveriam ter pureza sexual. A prática do povo de Israel seria diferente daquelas outras nações. Então, aqui o Senhor cita Egito e os que habitavam em Canaã. Vocês sabem o que aconteceu com o Egito. Vocês sabem como o Egito também ali, o que tinha, irmãos? Uma nação idólatra, uma nação autônoma, uma nação que tinha um culto falso, uma nação em que as famílias estavam ali influenciadas por esse tipo de pensamento, uma nação onde a cultura e o governo era perverso. O faraó era um homem perverso, tinha maltratado Israel. Aquela coisa de odiar os outros povos. Foi muito falado de racismo, né, esses últimos dias. Isso vem por toda a história da humanidade. E Canaã, irmãos, não é diferente. Eles faziam coisas horríveis. A palavra de Deus, ela vai mostrar isso aqui. É só vocês lerem as práticas deles e também a Escritura vai mostrar, irmãos, no Antigo Testamento, como eles até sacrificavam seus filhinhos, eles praticavam coisas perversas. O Senhor diz aqui, vocês não serão como eles. No versículo 24 diz, como nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Por isso, observe, a terra está contaminada e eu visito a sua iniquidade. E a terra vomita os seus moradores, porém vós guardareis os meus estatutos. Observe que é isso que acontece. Isso aconteceu desde o início com a família de Caim. Isso aconteceu em Gênesis 6, quando as famílias se misturaram e a maldade se multiplicou. Isso aconteceu no Egito. Isso aconteceu em Sodoma e Gomorra. Isso aconteceu em Canaã. Irmãos, sem Deus, sem a graça de Deus, é isso que acontece. Autonomia, idolatria, cultura, falso culto, falsa igreja, cultura se tornando cada vez mais idolátrica, perversa, maldade, governos e cultura e povo cada vez mais perversos, anti-Deus, contra o Senhor. E assim são os homens por si só, sem a graça de Deus. Só para confirmar isso, lembremos de Romanos capítulo o primeiro, o texto que nós já estudamos tantas vezes, irmãos amados, na nossa congregação, em que Paulo, ele diz o que acontece, a manifestação da ira de Deus contra os homens, e Paulo está pensando exatamente nesses pagãos, exatamente nesses povos antigos. Ele diz no versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. E assim eles, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Autonomia, idolatria. Diz o versículo 24, por isso também Deus entregou a concupiscência dos seus corações e a imundície para desonrar os seus corpos, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, honrar e servir a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. É isso que acontece com os homens naturalmente. Não precisa fazer esforço nenhum, é só deixar a coisa correr naturalmente. Eles, na autonomia deles, eles vão desafiando a Deus, rejeitam a revelação de Deus, criam ídolos e se tornam perversos. Olha o que diz o versículo 29. Versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. É isso, irmãos. O meu ponto nesta noite é: os homens, as nações, as culturas,
os governos, as famílias, as igrejas, isso tudo está entrelaçado numa nação, se tornam cada vez mais idólatras, cada vez mais perversas. A não ser que Deus contenha esse mal pela sua graça comum e opere a sua graça especial através da vida da igreja, que é sal e luz. Sem Deus, a coisa não melhora, mas só piora. Paulo diz que no juízo de Deus, Deus os entrega, versículo 23, pois eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. 26. Por isso Deus abandonou as paixões infames. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus, quando retira a sua graça, não é que Deus esteja operando esse mal, Deus é santíssimo, mas Ele retira a sua graça que contém aquela maldade, os homens vão se tornando piores. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Homem nenhum é bom. Homem nenhum é alguém em que nós devemos confiar. Nenhum. Não devemos confiar nem em nós. Não devemos confiar nem nos outros, ao ponto de achar que o homem pelo homem possa dar alguma esperança de melhora, de justiça, de paz para uma nação. Porque pelo homem, desde a queda, é isso que acontece, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou lhes falando? Desde a queda, é isso que acontece pelo homem. E ai de nós se nós confiarmos em homens. Ai de nós se nós começarmos a colocar nossas esperanças em uma pessoa ou numa ideologia, seja de direita, seja de esquerda, humana, ideologia humana, porque a ideologia humana, irmãos, ai de nós se colocarmos a nossa esperança num partido que for, se há uma verdade que a palavra de Deus ela traz sobre nós de uma maneira firme e forte, é: homem, lembre disso, lembre do que a palavra de Deus diz, que se não for a graça de Deus, é autonomia, é idolatria, é perversidade. Deus, quando não é adorado, dali não sai coisa boa. Porque se não amar a Deus, não ama o próximo. Eu quero dizer para vocês, se você está colocando a sua confiança no homem, você está esquecendo desse princípio. Se você está colocando a sua confiança numa ideologia, mesmo que seja de direita, você está esquecendo desse princípio. Se você está colocando a sua fé e a sua esperança num ser humano, e começar a esquecer dessa verdade, de que o homem é isso aqui, e de que só Deus é a nossa esperança, esqueça. Você não está sendo usado mais por Deus. Esqueça. O que eu falei ontem, o que eu disse ontem foi que se nós não entendermos a realidade, se nós ignorarmos os fatos bíblicos, acabou. Nós não seremos usados. Josué só foi usado porque ele estava compreendendo o que estava acontecendo. Inclusive isso aqui, gente.
Josué sabia Levítico 18, Josué sabia que aquelas nações eram ímpias, Josué sabia que o seu próprio povo tinha caído. Vocês lembram quem ficou? Quem ficou firme na fé e todos os outros morreram no deserto? Só Josué e Calebe. Josué sabia de tudo isso, meus irmãos. Ele tinha discernimento da maldade humana, do pecado humano e de que só a graça de Deus poderia salvar. Se nós esquecermos disso, acabou, irmãos. Se nós começarmos a pôr nossa fé em homens, em ideologias, no populismo, se nós começarmos a flertarmos com a idolatria política, que é contrária a tudo isso, que começa a colocar confiança em homens, encerrou. Não confie em homens, confie no Senhor. A igreja não poderá ajudar esse país se a igreja estiver flertando com a confiança em homens, esperando salvadores da pátria e não descansando no Senhor e não colocando para os homens que todos precisam de um único Salvador, que é Jesus. A igreja não será sal, não será luz, se ela não se portar dessa forma. Se ela não se portar na forma de mostrar para as pessoas que nós não confiamos em homens, não confiamos em cavalos, nem nos seus cavaleiros, não confiamos na força de um homem, não confiamos numa ideologia, não confiamos num partido, não confiamos em um grupo, não fechamos com esse ou com aquele. Mas a nossa fé está no Senhor. E nós abrimos os nossos olhos e discernimos a realidade nisso em primeiro lugar. Porque se nós fecharmos os olhos para esse ponto fundamental, não estaremos mais enxergando, mas estaremos cegados pela idolatria política, pelo populismo. E cairemos na inocência, na tolice, na ingenuidade. Que Deus nos ilumine. Eu vou continuar desenvolvendo esses assuntos. E o meu desejo, irmãos, a minha oração, eu peço para vocês me ajudarem nessa oração, que Deus nos ilumine, que Deus nos guie, irmãos, para que nós possamos ficar firmes na palavra do nosso Senhor, em honra e glória a Ele, porque do homem só vem isso aqui: queda, idolatria, perversidade, autonomia. Idolatria, perversidade. Mas do Senhor vem a salvação, do Senhor vem a graça, do Senhor vem uma transformação desde o coração. Do homem só vem isso aqui: famílias como a família de Caim, culturas perversas como a cultura da família de Caim, governos perversos. Mas do Senhor vem a salvação. Esperamos a vinda do Reino. E enquanto estamos aqui, esperamos a vinda do verdadeiro Rei, do verdadeiro Salvador. Enquanto estamos aqui, nós proclamamos a Ele, influenciamos famílias, somos uma igreja verdadeira, nos tornamos assim uma igreja verdadeira, influenciamos a cultura, influenciamos governos, mas nunca esperando em homens, mas confiando no Senhor. Que Deus nos dê graça para isso. Que Deus abençoe você, meu querido irmão que me ouve nesta noite. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Ó Deus, muito obrigado. Que nós possamos, pela sua grande graça e misericórdia, descansar no Senhor, sermos usados pelo Senhor. Nos livra de confiarmos em homens, mas nos faz ver que do homem é isso que vem, Senhor. A maldade, a perversidade, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, possamos confiar só no Senhor e sermos usados pelo Senhor para levar a verdadeira salvação, a verdadeira esperança, que é o Evangelho, o poder de Deus para salvar aquele que crê. Que assim seja, em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos amados, hoje e sempre. Tenha uma boa noite no Senhor Jesus. Até, meus irmãos.